Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai continuar aí, vamos finalizar a nossa tela de cadastro para que a gente possa até então partir para as próximas aí e dar uma acelerada na nossa aplicação. Se você observar aqui no cantinho, quando eu coloquei o IDFIT 100%, ele passou aqui. Então quer dizer que ele não está certo. Aqui no nosso form 100%, eu vou colocar um flex, vamos ver se a gente resolve esse problema dele eu ocupar aqui o espaço disponível total. Ele ficou legal. Então, se eu colocar aqui um background, deixa eu só tirar esse carinha aqui, eu vou colocar um background tomato. Eu gosto do tomato porque ele é uma cor que destaca no meio das outras cores. Então, eu posso até dar um padding aqui também. Um padding de 5 para todos os lados, né? Ó, um padding, border radio. Eu vou colocar aqui um if de 30. Agora, eu diminuo aqui para 5. Ó, legal. Então, agora eu posso tirar esse background, colocar o que eu tinha aqui anteriormente. Ó, legal. Então, ficou bem visível agora. Então, na hora que você clica, ele já aparece aqui o nosso... Quando você preencher com o número aqui, ó, quando você preencher com o número, ele já clica no botão enviar, tá? Então ele já vem, ó, próximo, você viu que legal que é? Então ele já vem com o botão destinado aqui para o próximo. Então a gente já fez a correção. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai adicionar aqui abaixo as informações referentes à notificação. Então, nós temos aqui duas views. Abaixo dessas duas views aqui, a gente vai adicionar um text. Você deve ter, né, outro texto. Você deve ter pelo menos 16 anos de idade. Deve ter pelo menos 16 anos de idade para criar uma conta. Aqui é um ponto, né? Eu vou colocar um ponto aqui. Saiba mais sobre nossa aqui é nosso no href. Aqui, deixa eu só, nossa companhia mensageiro. Companhia, tá errado, companhia mensageiro. Beleza, sobre a nossa empresa. Aqui, eu só arrastar para o cantinho de novo, né, para aparecer aqui. Legal, agora vamos começar com nossos estilos. Aqui em cima, eu vou adicionar o nosso description, information, que a gente já tem aqui, ó, nosso information. Legal? Ó, ele já centralizou tudo. E agora, aqui abaixo, os nossos style. Aqui eu vou adicionar um font weight só. Um font weight de 400. E também tem uma outra propriedade aqui, que é o color. Cor neutral.red, que é uma corzinha vermelha. Pelo menos 16 anos, para ficar bem destacado, né? Posso até colocar um 500 aqui, ó. Legal. E o outro aqui seria o meu texto, a company, né? Eu vou pegar aqui, ó, o meu aqui, vou copiar aqui embaixo. Eu vou pegar o meu title. Tá aqui, ó, o meu title company. Legal? Ó, ele ficou também, eu tenho que dar só um espacinho aqui. Eu vou dar um espaço nesse formato assim. Legal? Olha lá. Então eu vou deixar o texto, você poderia colocar aqui embaixo, mas é legal na hora que você abre você poder
ler essas informações, né? O telefone hoje em dia tem tudo uma tela um pouco mais comprida. Ó, ficou legal as nossas criações aqui. Faltou só adicionar aqui o Ask Child, que é referente à navegação, que eu vou ter algo dentro do meu link. E aqui eu poderia colocar informação para a companhia, para você, uma tela que você colocaria aqui, ó, você direcionava para a companhia. Ó, ele está direcionando para index aqui, né? Ele volta aqui. Legal? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Então, seria basicamente isso. A gente vai fazer agora a criação do nosso componente. Agora, a gente tem algumas lógicas para criar e tem o nosso componente visual aqui em cima que eu deixei um to-do aqui. Esse componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dentro do componente aqui, ó. Eu vou criar aqui dentro, esse carinha, .txt. Deixa eu formatar o documento. Organizei aqui. O meu telefone acabou a bateria, agora eu vou ter que carregar. Então, o que a gente vai fazer? Eu tenho um componente aqui, eu vou criar uma estrutura aqui que a gente não precisa executar, mas daqui a pouco eu já executo e mostro para vocês como que é que funciona, tá? Aqui eu vou criar uma interface, props, é na onde que eu vou passar a propriedade, que eu quero criar a minha propriedade, tá? Eu vou criar uma propriedade aqui, visible, ela vai ser um boolean. Eu também vou criar aqui um onCancel, que é de cancelar, né? Ela vai ser uma função que não retorna nada. Eu vou criar uma outra propriedade aqui, onConfirm. Ela não vai retornar nada também. Vou colocar uma outra propriedade que é uma mensagem. Vai ser uma string. Phone number. Phone number. Vai ser uma string também. E eu vou colocar aqui o info message. Ela não vai ser obrigatório. E quando eu quero especificar que não é obrigatório, eu coloco esse ponto de interrogação aqui. E eu vou importar agora minhas propriedades nesse cantinho aqui. Ó. Se eu der um ponto barra de espaço, eu já vou conseguir enxergar todas aqui. Ó. Visible, message, onCancel, onConfirm. Tem aqui o phone number e o meu info message. Então, ele já ficou organizado aqui para mim. Então, eu já criei essa propriedade. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou utilizar algumas informações para que eu possa criar essa notificação para mim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o Style Sheets, que eu vou ter configuração aqui também. Eu vou pegar aqui o meu modal, o meu presable. Meu presable, legal. Então, é basicamente isso aí. Depois, se precisar de mais alguma coisa, a gente adiciona. E aqui por fora eu já vou importar o meu modal, que seria o meu componente. Que ele vai ser um modalzinho, né, de executar essas informações. Para confirmar, é tipo assim, confirma, se você quer confirmar alguma coisa, então você vai clicar nele para fazer essa confirmação. E eu vou fazer o seguinte aqui, no meu modal, eu vou adicionar algumas propriedades aqui, como transparent. Eu quero que ele seja transparente verdadeiro, né, eu vou animate de type. A animação dele, eu quero que ele seja como um slide. Eu tenho aqui fade, que ele vai sumindo aos poucos, none, que não vai ter nada, e o slide, que vai ser tipo slide, beleza? Que ele vai vir na lateral. Agora eu não sei se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Por meio. Ele vai vir tipo um slide. Ou pode vir de cima o slide, porque ele não especifica aqui também o lado que você vai querer, né? O visible dele, eu vou adicionar a minha propriedade visible. Lembrando que eu quero ele, o visible, aqui que eu criei aqui em cima com propriedade, o boolean, tá? Eu não defino, ele é um boolean, verdadeiro ou falso. Então, visível, se eu habilitar lá na tela, ele vai ser como verdadeiro, beleza? Aqui, o onRequestClose, eu vou adicionar a minha propriedade de onCancel. Então, ele vai ser, não vai retornar nada, onRequestClose, que vai servir para fechar. Aqui dentro agora eu começo a adicionar minhas propriedades. Tá? Eu vou adicionar uma view.
Eu vou adicionar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, as minhas propriedades de estilo, para que a gente não precise ficar criando nessa demora, eu vou adicionar aqui, ó, const stylesheets.create. Eu tenho já elas criadas. Eu vou importar aqui o meu color. Importei meu color, tudo certinho. Então, agora eu já tenho os meus estilos, tudo aqui, ó. Você pode pausar o vídeo aí e copiar. Então, você... Button... Legal? Já deu um tempinho? Agora vamos continuar aqui agora. Eu vou fazer o seguinte. O meu estilos aqui, styles, lembrando que style no plural, eu vou ter aqui o meu overlay, que é o primeiro que vai sair por fora aqui. Então, beleza, vamos lá. Eu coloquei o meu overlay aqui. Eu vou adicionar um title, um text, né? Um text. Eu também tenho a configuração aqui do meu text. Deixa eu ver, eu acho que eu vou adicionar um container abaixo desse overlay. Eu tenho que adicionar um container com a configuração ainda. Aqui, eu vou adicionar aqui uma outra view. Styles.container text. O text eu vou adicionar também aqui o meu style.message e aqui eu vou passar minha mensagem, tá? Message to locally uppercase. Esse carinha aqui, ó, ele é uma funçãozinha, então a gente coloca assim. E aqui eu importo o meu styles. Ponto, ele vai ser o message. Eu tenho a configuração do message aqui, ó. Então eu tenho algumas propriedades de estilos adicionado ao meu message, então eu adiciono aqui. Aqui no meu abaixo, eu vou ter 3 propriedades de texto também, que eu já vou colar aqui, que eu peguei da minha colinha. Eu tenho essas 3 propriedades de texto, ó, aí eu passei o phone number e o meu info message, que ela é um string também, que ela não é obrigatória, mas se eu quiser colocar. E aqui abaixo agora eu coloco meus botões. Vou adicionar uma view. Nessa view, já vou importar o meu estilo aqui. .button container. Presable. Já importei o meu presable aqui acima. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, styles. Eu vou fazer uma configuração bem específica, styles.button, e eu vou colocar uma outra propriedade aqui também, button, border right width 1 pixel, border right color.gray 200. Legal? Então, eu já fiz 2 configurações. Eu vou colocar também um onPress aqui, ó, um onPress. Eu vou colocar o meu onCancel, que é o de cancelar. E aqui dentro eu vou colocar um texto que é cancelar. Legal? Peguei o meu botão teste, cancelar. Eu vou duplicar esse carinha aqui. Dupliquei. E o outro botão vai ser confirmar. Confirmar. Aqui eu vou colocar onConfirm. Só substituir aqui, ó, onConfirm daqui de cima, ó, da propriedade aqui que a gente está utilizando. E o nosso componente de modal está basicamente pronto, criado já, ó, um modalzinho, importado aqui utilizando o próprio React Native. Eu tenho aqui a minha propriedade de constante também, já importado aqui, e a gente está sem erro. Agora a gente vai utilizar esse carinha aqui, agora lá no nosso componente aqui no Signup, onde eu deixei o to-do aqui para a gente não deixar de fazer depois. Eu vou retirar esse carinha, vou importar aqui o meu custom, tá aqui, ó, custom notification. Ele já apareceu aqui para me importar na minha lista. Vou dar um enter e aqui eu posso fechar ele nesse formato assim. Claro que agora eu tenho que adicionar algumas propriedades. Eu tenho que criar algumas funções agora. Desse notification aqui, antes de eu utilizar esse carinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar umas funções aqui
Deixa eu ver o seguinte. Então, eu quero criar uma função para mim on sign in, para que eu possa acessar a minha aplicação. Então, aqui, quando eu clicar no botão Sign In, eu tenho que fazer uma verificação, que quando eu clicar, ele não pode ser, não pode estar limpo em nenhum dos campos aqui que eu criei. Nenhum input não pode estar zerado, que ele tem que estar preenchido, e nenhum input pode estar zerado. Então, eu já verifico aqui, ó, nessa função aqui. Eu verifico assim, ó, se phone number, que é o meu carinha aqui, ó, esse aqui e esse aqui, o phone number, ponto length for igual a 0, e fazer a verificação do count code ponto length for igual a 0, aí eu vou fazer alguma coisa, tá? E ele vai eu só retorno aqui, ou pode dar mensagem de erro, alguma coisa, depois a gente vê, ó, dá para até comentar aqui, ó, colocar um outro to do, exibir mensagem de erro na tela. Pronto, eu coloco a mensagem to do aqui que a gente vê isso depois. E também ele retorna o erro e ele deixa como verdadeiro set notification como true, que seria a minha notificação aqui, ó, como verdadeira. Ela é por padrão, ela é falsa. Então, eu vou criar uma função aqui, ó, handle on cancel. Vou só fazer isso aqui, on cancel. Não, eu vou colocar handle on cancel. Eu já tenho uma propriedade on-cancel utilizando, né, nesse formato aqui no minúsculo, então ela pode acabar confundindo com a propriedade que eu utilizar aqui depois, beleza? Então vamos lá. Eu vou ter aqui o set notification visible, que é esse carinha aqui. Eu quero ter ele como falso. Aqui. Quando eu cancelar, né, eu vou deixar ele falso. E eu vou exibir também, eu vou colocar um console aqui só para que a gente possa confirmar. Console.log. Notification canceled. Notificação cancelada. Beleza? Const handle on confirm. Agora é o de confirmar agora. Aqui eu vou ter o mesmo processo. Eu só colar aqui. Set notification false. Const full pan number, que seria aqui eu estou criando uma variável do número completo, né? Então aqui eu estou pegando aqui o meu country code mais phone number, e eu estou criando uma variável só, eu estou tipo assim unindo as duas. Alter.push, que direcionaria a gente lá para uma outra tela. Path name, aqui signup barra verify, que seria a próxima tela, né, que a gente teria aqui uma tela de verify, que seria de verificação com um teste X. Eu vou criar só uma estrutura aqui para não dar erro. rn verify screen, deixar no cantinho ali. Eu também já vou adicionar ela aqui, né, para não dar erro, na nossa stack screen. Opa. Verify, que é o nome do meu arquivo lá, verify. O nome do título aqui vai ser confirme o código, beleza? Vou deixar assim. E aqui eu vou adicionar a propriedade que eu quero enviar parâmetros. Eu vou enviar 2 parâmetros junto, então eu vou enviar lá para o verify o fone, eu já vou deixar pronto e preparado.
Eu vou full name e também quero colocar aqui como sign in to. Opa, que o sign-in ele é verdadeiro. Então, se ele passou, se ele foi para a próxima tela, o sign-in vai ser verdadeiro, beleza? Então, eu já tenho aqui já as informações que eu possa utilizar e eu vou fazer o seguinte, agora eu já tenho as funções aqui que a gente verifica tudo certinho, tá? Aqui, lembrando, aqui em cima, ela tem que ser, vou colocar aqui async. Ainda a gente não está utilizando, mas a gente vai fazer uma verificação aqui para a gente, na hora que ele fazer o sign-in, eu vou descomentar isso aqui, eu vou importar as minhas informações aqui agora dentro do meu Visible. Vamos fazer o seguinte, antes de continuar essa aula, para não ficar muito grande, nem a gente continua na próxima aula com essa configuração, porque a gente vai ter que adicionar aqui também no nosso, aqui, nesse carinha aqui, que seria o nosso topo, eu vou ter que adicionar as informações, e eu quero fazer isso numa aula só separada para não ficar muito confuso, tá? Então, na próxima aula, a gente vem finalizar aqui todo o processo, beleza? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula.